Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Bem, hoje eu tô sem a Giovana aí. Hoje quem vai intermediar tudo isso sou eu mesmo. Hoje o bate-papo, a nossa conversa vai ser justamente com a gente aí. Eu quero agradecer a Gazeta Regional mais uma vez pela oportunidade, por estar deixando que a gente entre aí na sua casa junto com você aí para a gente fazer esse bate-papo bem legal, bem bacana aí. Hoje vai ser sensacional. Hoje a gente tem um colega, ele é um psicólogo, Alexander, ou Alexander, vai vir bater um papo com a gente aí. Ele é psicólogo, vai estar falando um pouquinho para a gente sobre ansiedade, sobre depressão. No momento que a gente vive nessa pandemia do Covid, tem muitas pessoas aí tendo problemas assim emocionais importantíssimos e que é muito, muito importante que a gente esteja aí batendo esse papo aí. Então, faça suas perguntas, mande aqui as suas perguntas, vamos bater nesse papo, vamos conversando aqui, vamos falar a respeito de vários assuntos. Eu não sei daqui a pouquinho se ele vai estar aí, se já mandaram um link para ele, se não mandaram, ele vai entrar, a hora que ele estiver pronto, ele entra. Até que isso aconteça, a gente pode estar aqui, batendo o nosso papo aqui, você mande aí a sua pergunta aí, e a gente vai conversando aí. Aqui já tem bastante gente aqui, a Eva tá junto com a gente aí, Fabiana, hoje eu tenho que fazer toda essa parte aqui, a Andréa Fortunato, a nossa amiga que faz uma parte do nosso marketing, agradeço por você estar passando aí para sempre junto com a gente, conversando, tal. Temos aqui o Fernando Fogagnoli, meu filho, sempre também nos prestigiando, nos ajudando aqui. Ó, o Souza, fala Souza, você tá bom, meu irmão? Souza ajuda a gente, Souza faz toda a conversa com o pessoal aí para estar participando aqui junto com a gente nas nossas lives aqui. É importante sempre a participação do Souza aqui. Ele sempre com a gente aqui. Eliane também, Eliane, obrigado também por estar aí junto com a gente. E daqui a pouquinho o nosso amigo vai vir aqui para conversar com a gente. Caso tenha algum problema, às vezes tem problema com internet, às vezes é um pouco complicado, a gente sabe que é difícil aí. Plena segunda-feira, às 7h30, 8 horas da noite, está todo mundo naquela correria, né? Mas nós estamos aqui. Façam as suas perguntas aí a respeito do Covid, a respeito dos problemas que a gente vem enfrentando aí, que não é fácil aí. Eu estava vendo aí, passamos de 120 mil mortos no Brasil. Gente, é muita gente, é muita gente. É terrível, terrível. E ainda estamos aí com 30 e poucas pessoas, 30 e poucas mil pessoas infectadas por dia no Brasil toda. Então, muita gente infectada, temos que continuar tomando todos os cuidados possíveis aí, não esquecer da máscara, não esquecer do álcool gel. Eu falo pro pessoal aí, o pessoal vai no shopping e tal, eu vejo lá debruçado em cima lá do balcão. Gente, não faça isso, a gente tem que mudar o nosso hábito, a nossa maneira de se comportar hoje tem que ser diferente. Hoje a gente tem que chegar lá para tomar um café, fica afastado do balcão, tenta evitar de colocar a mão no balcão, porque várias pessoas colocam a mão lá e aí a gente acaba se contaminando colocando a mão lá. Então fica tranquilo lá, mas mantém uma certa distância. É importante isso, importante você que vai no banco usar o caixa eletrônico, cuidado, leva um álcool gel, digitou, pôs a mão lá, passa um álcool gel, entendeu? A asepsia é importante, como eu sempre falo, quem gosta de você é você mesmo, e é importante que você faça isso daí. Aqui a Andréia também. Andréia, boa noite, doutor. Andréia, obrigado, viu, por estar aí junto com a gente. Ana Samambaia, a tia Ana, ela não larga da gente de jeito nenhum. Tá em todas as nossas lives, sempre aqui junto com a gente e sempre nos acompanhando aí. Inclusive, quero mandar um grande beijo para ela, que foi aniversário dela ontem. Ela acho que deve ter feito uns 18, 19 aninhos aí, ela não fala a idade, mas deve ser por aí, viu? Um grande abraço, tia Ana, que Deus proteja a senhora aí, que a senhora sempre continue junto com a gente e essa pessoa maravilhosa. Mais uma primavera aí, a tia Ana completando, para que traga mais e mais experiências de vida aí. Quem mais aqui? Ivani, obrigado, viu, por estar junto com a gente aí. E tem várias outras pessoas aí. Agradeço muito mesmo
toda a participação. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas, hoje o assunto é um assunto com um psicólogo, o link dele acabou caindo, não tem problema nenhum, acontece, falando sobre ansiedade, depressão, sobre a saúde mental. É importantíssimo, a gente não dá para cuidar só do nosso corpo, né? A gente tem que cuidar também da parte mental, porque mexe muito com a gente. As crianças aí estão mais em casa, de uma maneira diferente, fazendo hoje os seus estudos através aí dos computadores de uma forma diferente, estão se adaptando, mas mexe bastante com tudo isso, né? Se o Júlio, que é da nossa produção, tiver já linkado aí com o nosso psicólogo, faz favor, pode colocar aqui na tela aqui para ele bater papo com a gente aqui. Alexander, você tá bom, meu irmão? Tudo jóia? Doutor, Prazer em recebê-lo, viu? O link tá meio complicado aí, mas seja bem-vindo. Pode falar um pouquinho aí a respeito aí, ao seu respeito. O que você faz aí, Alexander? obrigado, doutor Fanholi. Obrigado aí pela participação na live. Eu deixo aqui um abraço a todos os telespectadores, né? Bom, eu sou formado em psicologia. A minha primeira especialização foi na Califórnia, na UCLA, onde me especializei em ansiedade e pânico. Depois disso, 2, 3 anos depois, me especializei em relacionamentos pela Faculdade de Miami. Sou escritor, acabei meu 7º livro agora, estou com 6 publicados, todos na linha da autoajuda, sempre voltado com uma ótica para o público feminino, né? E agora estou escrevendo o 8º livro, mas eu gosto de me definir mesmo, doutor, como um estudante. Eu acho que a palavra que me define melhor é a palavra de estudante de psicologia. Eu acho que é isso que realmente me define e me completa. Acho que é basicamente isso. Com certeza. Na verdade, Alexandre, a gente nunca vai deixar de ser um estudante, a gente sempre está aprendendo, ou com o livro, ou com a vida, ou com as pessoas, né? Você disse aí que você tem uma especialização em relação a relacionamento, vamos ter que fazer um programa somente disso, porque, né, quem mais gostaria de falar a respeito de hoje, da convivência entre duas pessoas? Na verdade, a gente vê pessoas que conviver com elas próprias já tem a dificuldade, você imagina conviver com outras pessoas que às vezes tem tanta coisas diferentes entre um e outro. Mas esse assunto nós vamos deixar para um próximo programa, para a gente poder estar falando a respeito dele, porque eu acho que vai dar muito pano para manga um programa a respeito de relacionamento, viu? Parabéns Mas pela competência e pela simpatia. Com certeza, com certeza. Me fala uma coisa, Alexander, qual é o seu ponto de vista hoje, como um psicólogo, como uma pessoa que está aí envolvida emocionalmente com várias pessoas ou pacientes em relação à pandemia? Hoje, o estado de ansiedade ou um estado de depressão ou um transtorno bipolar se acentuou muito mais nesses 6 meses de pandemia ou continua a mesma coisa, as pessoas parecem que não tem nenhum problema aí emocional além do normal? Olha, doutor, eu vou falar uma coisa para o senhor e para todos os telespectadores aqui que nos estão assistindo. Eu faço psicologia há 25 anos, alguma coisa assim nesse sentido, já formado. Eu entrei muito cedo, saí cedo, mas anteriormente a isso eu já tinha contato com a profissão e eu nunca vi na minha vida nada igual do que a gente está vivendo, nem na literatura e nem no contexto real. A saúde mental, que ela é basicamente, né, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala, tem várias subdivisões, mas a saúde mental basicamente engloba ansiedade, depressão e estresse. Todas essas 3 esferas, todas essas 3 instâncias estão elevadas na sua potência máxima. Hoje nós temos na psicologia terminologias que não existiam até janeiro, até dezembro do ano passado, como, por exemplo, ansiedade exclusivamente pandêmica. Então, nós estamos vivendo uma sintomatologia, sintomas dessas manifestações de ansiedade, de depressão, de estresse, mas sintomas relacionados apenas à pandemia. Então, a partir do momento que essa pandemia acabar, esses sintomas dessas manifestações, eles tendem a diminuir. Quem não tinha ansiedade, quem não tinha depressão e quem não tinha estresse, passou a ter, vai voltar a não ter de novo. E quem já tinha, vai voltar à esfera que era a esfera linear aí, que a pessoa já apresentava esses sintomas antes dessa pandemia. Perfeito, perfeito. Então é algo assim
temporário, né? Deve ter dado um boom agora em relação à pandemia. As pessoas que já tinham um estado de ansiedade pioraram mais os sintomas dela, ficou mais evidente, né? E as pessoas, às vezes, que não tinham nada, de repente começaram a desenvolver esse transtorno de ansiedade por tudo que vem passando aí, né? Eu queria agradecer aqui também a Júlia Ramos, que está aqui junto com a gente aqui. Obrigado, Júlia, por estar participando aqui. Temos a Ivani, ela até comenta aqui que ela há 3 meses já vem tomando as medicações para ansiedade, mas não passa essa ansiedade, né? Talvez um trabalho melhor aí da psicologia. O que você podia falar para ela, Ale? Um abraço aí para a Ivani, para ela, em primeiro lugar, para ela não se desesperar. Eu não a conheço, então não sei se ela já tem um transtorno de ansiedade instalado no seu aparelho mental, ou se ela está se manifestando apenas em função da decorrência dessa pandemia. O remédio, quando a gente fala em ansiedade, a gente fala num tempo sempre futuro. A ansiedade está ligada a uma inconstância cronológica futura, e não presente, não relacionada ao passado. Então, não existe ansiedade relacionada ao tempo passado. A gente está vivendo uma época de muita instabilidade. Quanto maior essa instabilidade, maior vai ser a nossa ansiedade. Porque essa ansiedade pandêmica, ela é uma ansiedade diferenciada. Quando ela fala aí do remédio, ela tem razão. Porque o que acontece? O remédio ele vai abaixar o nível de ansiedade, mas ele não vai promover a cura, né? A ansiedade, a gente tem que fazer um tratamento longo, a gente tem que moldar a pessoa para que ela melhore, e depois, mais para frente, a gente pense aí nas eventuais melhores que ela possa ali apresentar. Eu falaria para a Ivani para que ela realmente mantesse a medicação dela, não sei qual que ela está tomando, provavelmente o ansiolítico de tarja preta, mantenha essa medicação, e se você não se sentir ainda assim confortável, faça uma psicoterapia com alguma psicóloga, com algum psicólogo da sua confiança, alguma pessoa que possa lhe ajudar a trazer mais conforto, porque o que a gente está precisando nesse tempo é conforto. Então, a sua manifestação, Ivani, é completamente normal nesse momento, porque você está lidando com uma coisa que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o nosso cérebro, de todas as pessoas, ele tem uma programação. Ele sabe quando você tem um evento que você vai acontecer na sua vida, vestibular, uma festa, casamento, não importa, você vai ter uma ansiedade. Só que essa ansiedade, ela tem um tempo cronológico para acabar. E nessa pandemia não existe esse tempo cronológico. A gente não sabe quando é que vai ter vacina, se a vacina vai funcionar, qual será a melhor vacina, se a gente vai ter que tomar todas ou uma. Então, todas essas variáveis negativas vão influenciar mais negativamente ainda na sua condição previamente de ansiedade. Eu entendo que, a partir do momento que essa pandemia acabar, provavelmente esses sintomas que você tem relacionados à pandemia vai se extinguir e vai dar uma estabilizada também. Com certeza, né, Ale? A gente sabe que não é e não basta só a gente tomar as medicações, né? Eu acho que é tudo um trabalho corporal, espiritual, a gente mudar alguns hábitos de vida, hábitos alimentares, né? A gente precisa ver aquilo que desencadeia mais a ansiedade, né? A gente vê nas crianças, por exemplo, os jogos eletrônicos, né? Causam uma ansiedade muito grande. Então, a gente só vai dar o remédio para essa criança ou esse adolescente, a gente não pode tem que combater a causa, né? E não os sintomas. Eu digo sempre, Ale, que às vezes o médico também erra. Você chega no consultório e diz, doutor, eu estou com uma dor de cabeça terrível. Então, aí você vai lá e prescreve uma medicação. Daqui 2, 3 semanas ele volta, doutor, passou com aquela medicação e agora eu estou com a dor de cabeça de novo. Outro remedinho. Então, quer dizer, a gente está tratando do sintoma e não da causa dele. Então, a gente, como médico, tem que falar, por que está dando essa dor de cabeça? O que está causando isso? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Eu tive uma senhora, por exemplo, que tomava medicações há muito tempo para dor de cabeça e quando chegou no consultório, eu encaminhei ela para um oftalmo. Ela colocou um óculos, nunca mais ela teve dor de cabeça, porque era o problema da visão, né? Forçava muito a visão. Então, mesmo para ansiedade, até completando aí a sua colocação, que foi muito bem colocada, mas acredito que a gente tem que mudar alguns hábitos e saber a causa dela justamente para isso, né, Ale? Claro, lógico, porque a partir do momento que você identificar o que causa aquela ansiedade, fica mais fácil o tratamento.
O senhor falou em alimentação. De todos os alimentos que existem, até eu publiquei isso no meu segundo, acho que foi no meu segundo livro, se eu não me engano, eu tenho algumas páginas falando sobre isso. O chocolate é o alimento que mais elicia, ou seja, é que mais desenvolve ansiedade, né? De todos os alimentos, muito mais que o café, muito mais que refrigerantes à base de cola. Realmente o chocolate é o número 1, porque ele tem a substância tiramina dele, além de viciar, provoca realmente um estado ansioso muito grande, porque você come um chocolate e o seu cérebro vai começar a ficar pensando qual vai ser a próxima vez que você vai realmente ingerir aquele alimento. Então, ao longo da minha carreira, todas as pessoas que têm transtornos de ansiedade, eu sempre orientei a não comer chocolate. Eu sei que é gostoso, eu sei que faz bem, a gente sabe que tem chocolatras, mas o chocolate, seja ele em pó, seja aquela coisa, vou tomar uma chocolatada em pó antes de dormir. É a pior calamidade que tem. Isso dá ansiedade noturna, e a ansiedade noturna se manifesta através de 1000 sintomatologias, né? Você pode ter pesadelos, você pode ter insônia, você pode ter transtorno de terror noturno, enfim, você tem uma série de manifestações ali ansiosas noturnas por causa do chocolate. Então é muito bom você não tê-lo, né? Não que só o chocolate vai desenvolver ansiedade noturna, claro que não, mas ele vai potencializar muito mais se você já tiver uma tendência em ter uma ansiedade noturna. Você pode ser uma pessoa extremamente ansiosa no grau máximo e não ter nenhuma manifestação noturna e ter um sono de qualidade absurdo. Então, isso varia de organismo para organismo, de cada pessoa para cada pessoa. Porém, quando a gente fala em ansiedade noturna, que é uma das piores manifestações, porque ela ataca o seu humor e ela te deixa quebrado, entre aspas, no dia seguinte, o que acontece? Você fica realmente num estado ali, um estado de inoperância total, onde você não consegue produzir. Então, a ansiedade noturna ela está muito ligada a algum fator específico da vida daquela pessoa. E aí, de novo, a gente tem que analisar o que desencadeou aquela ansiedade noturna e por que a pessoa tem uma qualidade péssima de sono, se ela toma alguma coisa, se ela é uma pessoa que tomou ali metafetamina, tomou metafetamina há muito tempo, enfim, não importa. Mas cada pessoa, cada organismo, e cada um de nós respondemos aquilo que realmente o nosso organismo demanda. Então, é bom sempre avaliar todas, não só a parte psicológica, mas também eu gosto de trabalhar sempre avaliando a parte neurológica e a parte psiquiátrica também. Perfeito, perfeito, Ale. É justamente como a gente falou, né? Tem que ver como um todo, né? Não dá para ver aí por partes aí. Eu não tinha nem noção de que o chocolate causasse tanto mal assim, né? E às vezes você com ansiedade, o que você faz? Bom, tem um chocolatinho, tal, parece que acalma e de repente piora a ansiedade, né? E aí vem as insônias à noite, e como você falou, até tem uma pergunta aqui do Renato, que falou assim, eu vi na internet que ansiedade pode causar dores no corpo, e realmente, porque às vezes você não dorme bem, ou você fica muito tenso, a musculatura, ela fica toda rígida, né? Quando a gente pega aqui na pessoa assim, fala, nossa senhora, você tá estressado, é por quê? Porque você fica rígido, dá o que a gente chama também de trisma, a gente começa a roer os dentes aqui, a parte de cima, aqui tem a articulação temporomandibular, chega a doer aqui, Ale, porque a gente fica muito tenso, nem vê que você está apertando os dentes por causa da atenção, por causa de tudo isso. Então, são vários sintomas, né? E as pessoas têm que aprender a dar uma relaxada. É importante você soltar, você fazer um trabalho na sua cabeça em relação a isso aqui. A Giovana, que sempre está intermediando aqui, que não pôde comparecer hoje, mandou aqui um recado, um grande abraço. Eu estou fazendo às vezes dela, eu sou péssimo, eu sou médico, eu gosto de falar sobre isso, mas eu não tenho muita habilidade aqui, não. Até peço desculpa para as pessoas que estão nos assistindo, que é bom a gente sempre estar falando o nome das pessoas, eu estou passando por cima de tudo aqui. Mas a Giovana está aqui mandando um abraço, a gente agradece aí, a Giovana sempre está com a gente aqui. Temos mais algumas perguntas aqui. Ansiedade causa tontura, dores no pescoço, causa um problema no organismo todo, né, Ale? Não é verdade? Não tem um distúrbio não só aqui mental, mas reflete no organismo todo, no corpo todo da pessoa? Sim, claro. Respondendo a telespectadora e até o outro telespectador também falou da dor, a ansiedade é um estado de extrema tensão corporal e muscular, aonde nos remete mentalmente
a uma postura de inquietação profunda. Então, você vai estar sempre em movimento, não só mentalmente, como corporalmente também, porque o corpo vai absorver a velocidade com que a mente de uma pessoa ansiosa opera no seu pragmatismo diário, ou seja, no seu dia, né? Então, essas manifestações de dores, de tonturas, de vertigens, são perfeitamente normais e compatíveis com sintomas ansiosos. Não tem assunto de dúvida nenhuma. A ansiedade, veja, a ansiedade é o mal do século na psicologia, o mal do milênio, na realidade. Porque a ansiedade ela é a porta de abertura de muitas e muitas, e milhares, quase todas, manifestações neuróticas, sintomatológicas, né? Lembrando que uma pessoa psicopata não tem ansiedade. A ansiedade ela é uma regalia de nós neuróticos, que isso significa que nós somos pessoas normais. Que bom que somos neuróticos, porque o neurótico estabelece conexão com o mundo, ele tem vínculo com as pessoas, ele sofre, ele tem afeto. Um psicopata não tem nada disso. Um psicopata, um sociopata, um esquizofrênico e todas as linhas da psicopatia realmente não são pessoas que sentem ansiedade. Eles são incapazes de sentir ansiedade e, consequentemente, são incapazes de sentir qualquer tipo de conflito neurótico ou qualquer tipo de angústia. Então, a ansiedade ela provoca todas essas manifestações corporais também, remetendo as pessoas a um intenso e longo sofrimento. Esse é o problema da ansiedade. A pessoa sofre muito com a ansiedade. É uma patologia psicológica, 100% psicológica, mesmo que você tenha herdado essa patologia via DNA, ainda assim é uma condição psicológica e não morfológica cerebral, não morfológica psiquiátrica. A ansiedade é 100% psicológica e é a principal precursora e única da síndrome do pânico. Perfeito, Ale, perfeito. Eu acho que as pessoas têm bastante dúvida, estão bastante mandando várias mensagens aqui para a gente aqui. A Madalena também está falando aqui em relação à ansiedade piorou muito mais durante a pandemia e a gente justamente está fazendo essa live para falar a respeito disso, porque a gente acredita mesmo que tenha aumentado bastante tanto as pessoas que já eram ansiosas, aumentou, e as pessoas que não tinham ansiedade, que acabou vindo a ter ansiedade. Queria só, Ale, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, ansiedade, depressão, aqui ela está falando que ela está até com medo, muito medo de sair de casa, inclusive temos uma amiga aqui, a Jura, ela é enfermeira, trabalhou comigo há muito tempo, tá também na live, eu já vi que ela já apareceu aqui, eu falei para ela, Jura, precisava conversar com você e tal, não sei o que, olha doutor, eu estou presa dentro de casa, então a gente vê que as pessoas estão em pânico também, então temos aí o quadro de pânico, as pessoas estão entrando em pânico, as pessoas têm a depressão. Qual é a diferença da depressão da ansiedade? A ansiedade eu fico muito acelerada, a depressão eu fico muito... Por que pessoas causam mais ansiedade e tem pessoas que causam mais depressão? Porque não todo mundo ansiedade, não porque todo mundo depressão, porque uma vai para um lado, outra vai para o outro lado, e ainda tem o terceiro ainda, que é as pessoas que estão entrando em pânico em relação a tudo isso daí. O que você pode falar para a gente desses três vetores aí em relação à ansiedade? Eu vou tentar falar da maneira mais breve possível, porque eu sei que o tempo é curto. Primeiro, um abraço aí para a Júlia, um abraço aí para a Madalena. Na realidade, o que acontece é o seguinte, a ansiedade ela sempre está relacionada a um medo desconhecido ou conhecido. O medo conhecido de todos nós hoje é o vírus. Então, a questão da reclusão dela é totalmente uma reclusão justa, uma reclusão plausível e totalmente justificada. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus está aí fora. Esse vírus, veja, esse vírus é um vírus atmosférico. É um agente patógeno atmosférico. O que significa isso? Você pega esse vírus no ar e ele se acopla também nos objetos. Por isso a questão de lavar a mão, usar máscara, né? Então tudo isso causa um medo conhecido, onde vai gerar uma ansiedade. Estou com medo de pegar realmente a doença. Então você vai ficar ansiosa por causa disso. Agora, paralelamente a isso, a gente está lidando com uma gama de informações desencontradas, cujas alternâncias diárias ou até horárias, porque assim não se dizer, são muitas. Então, as informações desse vírus, elas mudam diariamente. Então, é um vírus muito novo, os estudos estão sendo ainda ali pautados, estão sendo organizados, a gente não sabe muita coisa disso. Tudo isso gera ansiedade inconsciente, vai te dar um medo inconsciente, não só aquele consciente de você sair e pegar o vírus, mas o medo inconsciente do futuro. Então, o que vai estar relacionado? Você vai ter um futuro? Então, esse é o medo
principal da ansiedade nesse momento, e sim, aumentou aí 30, 40, quase 50% os transtornos ansiosos para quem já tinha ansiedade e para quem não tinha ansiedade. A diferença é que, para quem não tinha ansiedade, você não vai ter o transtorno especificamente instalado no seu aparelho mental. Você vai ter manifestações ansiosas isoladas pandêmicas, justamente por causa dessa pandemia, que é uma outra terminologia nova. Em relação à depressão, a depressão é uma instância mental, uma condição clínica totalmente oposta à ansiedade. A depressão e a ansiedade são instâncias completamente distintas e antagônicas, né? Agora, a depressão é uma condição clínica que perdura pro resto da vida, totalmente ali, mas é tratável. Você pode ter remissão, uma boa remissão dos sintomas, então dá para você tratar, dá para você ter uma ótima qualidade de vida, só que é uma tristeza constante, por isso que você tem que tratar. Nessa pandemia, uma pessoa depressiva também vai aumentar a depressão, justamente porque você não vai ver a luz no horizonte, você não vai ver aonde, você não vai conseguir enxergar o norte, se existe um norte, se existe alguma condição de sobrevida. Então, para uma pessoa depressiva, os sintomas também vão ser mais ali, mais demarcantes, mais delineados. É difícil você falar por que uma pessoa nasce com depressão e outra nasce com ansiedade. São constituições cerebrais próprias de cada um. Existe também um transtorno, né, que chama transtorno misto de ansiedade e depressão, onde a pessoa tem ali as duas manifestações somáticas, e isso o psicólogo ou o psiquiatra consegue muito bem identificar através dos psicodiagnósticos e dar ali as diretrizes para os tratamentos. A depressão, o problema é que a ansiedade não mata, tá? A ansiedade não leva a óbito, a não ser que você for um cardiopata, e aí pelas manifestações de coração disparado e outras mais, você pode sofrer, mas por causa da condição fisiológica, clínica, não por causa da condição mental. Já a depressão precisa de um tratamento mais efetivo, porque ela pode levar a óbito, e a depressão é uma patologia essencialmente feminina, não que homens não tenham, mas ela comete mais o aparelho psicológico, emocional feminino. Aí na pergunta também estava tendo ali sobre síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma ansiedade exacerbada, é um dos derivados da ansiedade, é uma doença 100% emocional, de origem emocional, também ligada a medo, também ligada a angústia, também ligada a algum evento traumático que a pessoa teve, que possa ter sido esse evento ali o agente desencadeante ou não, ou já pode ter nascido com isso e foi evoluindo ao longo ali do tempo. A síndrome do pânico, diferente das outras manifestações, diferente da ansiedade, diferente da depressão, ela tem uma remissão total dos sintomas e ela é altamente tratável e altamente curável. Então, isso é muito bom. Só que ela traz um índice de sofrimento muito grande, sendo a pior doença da esfera neurótica mental de toda a história da psicologia. Não tem nada pior do que síndrome do pânico. Então, mas o bom é que ela é tratável, né? Então, só que aí a síndrome do pânico, nessa época pandêmica, ela está muito relacionada com os sintomas da Covid, porque os sintomas da Covid são o quê? São sintomas exclusivamente respiratórios e cardiológicos. E é justamente o que a síndrome do pânico ataca, o coração e o pulmão, só que aí, psicologicamente falando, só que ela faz a pessoa ter falta de ar, que é dispneia, ela faz a pessoa ter taquicardia, enfim. Então, são doenças ali que levam a pessoa a muito sofrimento, mas o bom é que há tratamento para todas elas. Então, isso é uma coisa muito boa e a pessoa tem que buscar esse tratamento para que ela tenha uma qualidade emocional de vida, porque as doenças do trato psicológico são doenças muito cruéis. Elas tirando uma, duas ou três que aí levam óbito, a grande maioria leva um sofrimento muito grande e a pessoa realmente entra em pânico, mesmo sem ter síndrome do pânico, ela pode ter sintomas isoladamente de pânico, mas todos eles aliados ali, associados a um imenso sofrimento, um sofrimento que leva a uma angústia muito grande. Lembrando que a angústia nada mais é do que a representação física da ansiedade. A angústia é a dor no peito, né? Aqui no osso, aqui no nosso osso externo.
Perfeito, Ale, perfeito. Tem muita gente aqui com muitas perguntas aqui. O assunto é muito interessante. O assunto é, como você mesmo disse, acho que a ansiedade é a doença do século, né? Mexe muito com a parte orgânica. Teve a pergunta aqui, depois eu vou ver quem foi que perguntou, se dá palpitação, ansiedade. Sim, dá palpitação, dá às vezes transtorno gastrointestinal, dá sudorese, a pessoa tem insônia, tem uma série de fatores e cada pessoa representa de uma forma diferente aqui. Eu só queria mandar aqui um boa noite, agradecer pela live, pedir para que todos vocês que estão aqui participando hoje da nossa live, a live é feita para vocês, a gente faz com o maior carinho para poder levar informação para vocês, para contribuir de alguma forma no estado de cada um. A gente sabe que hoje é muito difícil até para a gente poder passar com o médico, para que a gente possa ter essas orientações de forma clara, objetiva, como a gente faz, e aqui a gente faz com o maior coração, com a maior boa vontade do mundo, com carinho, justamente para vocês. Então, aproveita aí o momento, tem aí o botãozinho compartilhar, faça aí a sua parte, compartilhe a live aí para outras pessoas também que de repente estão precisando de escutar esses conselhos e saber o que fazer, o que é a ansiedade, a depressão, a angústia, tudo isso para poder levar. Então, faz uma gentileza aí, compartilhe a live aí para a gente aí. Quero dar aqui o boa noite e agradecer pela presença da Isabel, uma amiga nossa aqui, que sempre está junto com a gente. A Fátima também, obrigado, Fátima, pela sua presença aqui. Maria Oliveira, desejando boa noite, obrigado por estar aqui. Celso Estrela, o Celso Estrela é um amigo nosso lá de Mauá, lá está aqui, ó, prestigiando a gente aqui. Fabiana, obrigado, dizendo que então é uma excelente entrevista. Isso aqui, na verdade, não é nem entrevista, né, Ale? Isso aqui é um bate-papo, né? A gente tenta fazer da maior forma de descontração Eu acho que é isso possível aqui. mesmo. E eu acho que o principal intuito veja, se a gente consegue atingir uma pessoa só de todas que estão assistindo a live, a gente ganhou a noite, né? Então acho que isso é muito gostoso, porque se você pode falar uma coisa ali com uma base científica, lembrando que a saúde mental é uma ciência. A psicologia demorou 200 anos para ser realmente formada, elaborada, ela não é um achismo. A psicologia não a psicologia, a medicina, tem um doutor do outro lado da linha que não vai me desmentir, a psicologia, a psiquiatria, né, a própria psicanálise, a medicina em todas as suas vertentes são ciências, né? Então, assim, ciência precisa de foco, determinação, precisa de empenho, né? Precisa padronização. A ciência não é um achismo, ela não é uma coisa que veio do nada, como tantas pessoas fazem por aí, achismos disso, achismos daquilo. Então, tem muitas pessoas que não têm nenhum moral e ficam ali falando coisas que não são e ficam influenciando negativamente. Então, assim, é muito importante que sempre as pessoas, independente da sua manifestação física, que seja uma manifestação óssea, procure um ortopedista, que seja uma manifestação estomacal, procure um gastro, que você não saiba que você tem, procure um clínico. Então, sempre procure um médico ou a médica, aquela pessoa responsável, aquela pessoa habilitada, né? Com universidade, com formação acadêmica, porque é somente ela que vai estar habilitada a cuidar de você. Então, com saúde a gente não se brinca, e a saúde mental, ela é muito complicada, porque uma saúde mental mal cuidada, mal aferida, ela pode te desenvolver uma série de outros sintomas e transtornos, como, por exemplo, você pode até ter um câncer por causa de origem mental, né? Porque todos nós temos um mecanismo de defesa, a gente tem os nossos leucócitos contra todas as doenças, só que quanto mais ansiedade você tiver, quanto mais estresse, né, você tiver ligando, lembrando também que o estresse, ele provém da ansiedade, ele precisa, não existe estresse sem ansiedade, né? Então o transtorno de estresse, ele tem que estar necessariamente acoplado ao transtorno de ansiedade. Você precisa ser uma pessoa ansiosa e com muita agitação, com muita perturbação, com muitos afazeres, para que esse estresse ali possa dominar sua mente. Então, tudo isso vai aí minando as suas defesas orgânicas, as suas defesas mentais, as suas defesas psicológicas. Então, você vai ter rupturas das suas defesas, não só das defesas mentais, como das defesas orgânicas também. E aí que você vai estar mais suscetível a você pegar qualquer tipo de doença, não só Covid, como qualquer outra.
Com certeza, porque com isso mexe com o principal, que é a imunidade de cada um, né? Então é Exato. importante a sua saúde mental, saúde física, estarem bem para que você tenha uma imunidade boa e tenha seus soldadinhos, a sua imunidade se defendendo não só da Covid, como todas e várias doenças aí que a gente precisa. Para você ter uma ideia, quando cai a imunidade, quando a gente não está bem psicologicamente, muda-se o pH do organismo, a gente começa a ter algumas infecções de urina, infecções vaginais, infecções de garganta, e às vezes fala, poxa, mas da onde vem? E aí você vai ver que você teve alguns problemas emocionais que vem desencadeando, fora doenças que Claro. tem uma ligação direta com o problema emocional, né? Tem várias doenças aí. Mas eu preciso dar aqui uma boa noite aqui para a Natália, que está mandando um abraço aqui para gente, dizendo como é que ela pode diminuir as frustrações dela no meio dessa pandemia, que a gente sabe que não é fácil. O Renato dizendo aqui, que ele falou lá em cima, se dá dores no corpo, ele, por isso que eu tive dores no corpo esse tempo, acho que ele deve ter passado por um estado de ansiedade bem grande aí. O Nelson também está aqui junto com a gente, aqui, falando que é lá da rodovia de Arujá, que ele está junto com a gente aqui, dando boa noite também, obrigado por estar aqui. O Victor também, Victor, obrigado por estar aqui também junto com a gente, tem bastante gente. A André Anelita também, mandando o seu recado aqui, está fazendo até uma pergunta aqui para a gente. Anelita, tem várias perguntas, a gente vai, depois eu até faço o convite aí para o Alê, depois entrar aqui, Alê, se puder responder para a gente, porque como tem muitas perguntas, nós não vamos dar conta de responder tudo isso aqui, né, irmãos? Não em uma hora de live, a gente ficar uns 3 dias é capaz de dar certo aqui. Fabrícia também, grande abraço. Fabrícia também é do nosso grupo, está aqui junto com a gente aqui. Deixa eu só dar uma adiantada para falar o nome desse pessoal que está tudo aqui com a gente aqui. A Ivani também, com ansiedade, subiu o meu colesterol, a minha tireoide, como a gente falou, né, Ale? Começa a ter um distúrbio generalizado, né? Eu tenho quadros diarreicos com certa frequência. E às vezes não é pela alimentação, às vezes você tem um distúrbio mesmo que causa isso por um transtorno que você tem de ansiedade, aí você de repente abusa na alimentação, como diz aí o Ale, o chocolate é um veneno para quem tem ansiedade aí. Marcos Antônio, o Marcos Pato aqui, amigo nosso aqui, também da área da saúde, aqui junto com a gente. Eliane, grande abraço, faz parte do nosso grupo aqui também, tem bastante perguntas aqui, deixa eu dar só uma corrida aqui para a gente conseguir falar com todo mundo aqui, senão nós vamos ficar com muitos aqui. Pessoal, pode repetir também as perguntas aí, porque, como eu disse, eu não sou o melhor aqui para estar vendo isso, não. A gente tem a Giovana não pôde vir hoje, mas eu estou fazendo o que eu posso aqui, gente. Vocês têm um pouquinho de paciência comigo. Qualquer coisa, o Ale, como psicólogo, ele me tira esse estado de ansiedade com esse monte de pergunta aqui. Ale, falando em estado de ansiedade, existe algo que a gente possa trabalhar para diminuir a ansiedade, para a gente se sentir um pouco melhor, ou quando a gente vê que a gente está meio taque, sabe quando você está meio assim afoito e tal, existe alguma coisa aí como psicólogo que você fala assim, gente, relaxa, faz alguma atividade, o que Eu faz? vou dar um exercíciozinho muito fácil para todo mundo, mas tem uma telespectadora sua que falou das frustrações, né? Eu acho que é muito boa a pergunta dela, não me recordo o nome dela, não sei se era Renata, porque muita gente que você falou não deu para gravar o nome de todo mundo, mas para essa telespectadora em particular, eu diria que as frustrações nesse momento realmente são muito perenes, são constantes, então ali a gente vai precisar um pouco de equilíbrio e um pouco de conscientização. Então a gente tem um pouco de conscientização que esse vírus é um vírus mundial, é o nosso inimigo, né? Então o que eu poderia falar para ela seria o seguinte, que a gente poderia ali a gente tratar de ser um pouco mais racional no sentido de obedecer à orientação da vigilância sanitária, dos agentes de saúde, enfim, de lavar a mão, usar máscara, o álcool gel, né? Nunca saia na rua sem máscara, nem para você ir na padaria da esquina. A partir do momento que a gente faz isso, a gente fica mais protegido, ou seja, estamos totalmente protegidos, e com isso diminui um pouco ali a sensação de perigo, e diminuindo isso, a gente consegue, com propriedade, com responsabilidade, fazer aquilo que a gente gosta de fazer e gostava de fazer, como ir na academia, por exemplo. Você pode ir para a academia marcando hora e com máscara. Então, obedecendo aos agentes de saúde,
e a vigilância sanitária, você pode voltar um pouco à sua rotina e acabar com um pouco com a sua frustração. Mas desde que você tenha uma consciência e entender que é um momento transitório, esse novo normal, ele não é definitivo, isso é muito importante. Algumas coisas vão mudar sim, isso é óbvio, como o olhar social, que tem que ser mudado, evidentemente, né? Não vou nem entrar no mérito aqui, porque a gente vai fugir do assunto, mas é importante a gente fazer esse exercício de conscientização e de aceitação para que a frustração seja um pouco ali mais reduzida. Na sua pergunta aí, doutor, eu falaria que o melhor exercício para conter a ansiedade agora no momento seria realmente um exercício de reflexão psicológica, tá? Aonde o que acontece? Você pode fazer isso sozinho em casa, agora tem excelentes psicólogas, tem excelentes psicólogos que fazem isso muito bem, tá? E isso, é claro, você pode fazer até online, inclusive, não tem problema nenhum, ou pode fazer presencial com máscara. Você fazer 3, 4 exercícios de respiração, começa assim, aonde você vai inspirar positividade, você vai inspirar ali motivação, inspiração, né? Tudo aquilo que você gosta, você vai inspirar bem lentamente e soltar o ar bem lentamente, para que não tenha tontura, evidentemente, deitado, tá com uma musiquinha de fundo, uma coisa muito legal, uma musiquinha não vai botar ali sertanejo, rock, nada disso. Uma música sem sonora, né? Uma música bem relaxante mesmo, um fundinho bem relaxante ali. E depois disso, com os olhos fechados, a pessoa mentalizar ali o que ela quer para ela, o que ela precisa, o que ela pode mudar, o que ela gostaria de mudar. E depois, no final, também, ela terminar da mesma maneira, inspirando e expirando. E ao expirar a negatividade, expirar ali tudo aquilo que ela não gosta, né, todo o pessimismo. Isso vai ajudar muito, até os transtornos depressivos e até os transtornos ansiosos. Se ela gostar do processo, eu recomendo que ela procure um psicólogo, uma psicóloga que seja especialista em relaxamento. Isso se chama relaxamento psicológico. É muito importante, porque mexe com a reflexão e dá aí um norte para a pessoa fantástico. Perfeito, perfeito. Bem, todas essas explicações só acaba ajudando a gente, só acaba trazendo e acrescentando muito para nós aqui em relação a isso. Eu estava vendo aqui, o Vitor estava comentando que um amigo dele teve uma crise de ansiedade, pensaram que estava até AVCzando, chamaram o SAMU, levaram para o hospital, porque tem crises assim importantíssimas mesmo, que desequilibra as pessoas, né? Eu estou aqui em casa hoje com o pequenininho aqui, ó, o Luigi Fogagnoli, está aqui na nossa live aqui, e esse aqui sofre de uma ansiedade danada, né? Ele tem 8 aninhos, fala oi pro tio, manda um beijo pro tio, fala tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, como é que você tá? Mas você vê, né? Com essa idade tem uma certa ansiedade, né? Com o problema da escola hoje online, trabalhando, fazendo os estudos dele hoje dentro de casa, sai muito pouco, né? Não tem mais aquele convívio com os amigos, e a gente vê que uma criança dessa acaba tendo essas ansiedades, né? Então a alimentação fica mesmo fora aí de controle. Olha o tamanho das bochechas aí, né? Que é gordinho, porque é difícil a gente controlar isso dentro de casa, não é difícil? É o que gosta mais de comer mesmo, você sabe como que é, só as coisas que tem gordura, né? Os lanches, essas coisas todas. Então é muito difícil da gente controlar, né? Mesmo a gente sendo médico, a gente sabe do tamanho do problema que é em relação a isso. E essa parte das crianças, Ale, o que você poderia orientar para os pais aí? E eu peço essa orientação para mim. O que eu faço com esse gordinho aqui que não para de comer dentro de casa, videogame? É terrível para a gente controlar essa criançada. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo filhinho, né? É muito gostoso. Eu acho que criança é uma coisa muito... É difícil explicar o que é, né? É muito... Eu também sou pai, tenho gêmeos e mais um menininho, então é muito difícil explicar o que significa ter uma criança, né? Realmente é algo que transcende ali a explicação racional. Então, parabéns aí, doutor. Olha, as crianças... A gente tem várias faixas etárias nessa pandemia que são afetadas, né? No primeiro mote aqui da ponta, no início da ponta, a gente tem realmente as crianças, onde elas são divididas, né? Crianças de 0 até 4 anos, onde não adianta falar muita coisa porque elas não vão entender.
e aí as crianças de 4 até 8, 9 anos, no caso é do seu filho, que aí já conseguem entender o que está acontecendo. Então, dá para a gente explicar na linguagem das crianças o que é que está acontecendo. E aí, depois, aí, dos 9 aos 12, vem a pré-adolescência, e aos 11 começa a adolescência para as meninas, e aos 12, a adolescência para os meninos. E no final da outra ponta ali, também é uma outra idade que me preocupa muito, a terceira idade, que também sofre muito com essa pandemia. Então, tanto a ponta inicial, que são as crianças, como a ponta final da nossa esfera cronológica, são esferas que precisam de uma atenção maior com uma linguagem específica. Para as crianças, se a gente puder dar alguma atividade lúdica e que eles possam ter o tempo preenchidos adequadamente, isso vai ajudar bastante. Então, tentar ver o que a criança gosta, tentar ver o que a criança não gosta, né? Porque essa quebra da rotina infantil é muito complicada, porque a criança vai tentar compensar isso na alimentação, vai tentar compensar isso na frustração, vai tentar realmente ali manifestar-se corporalmente, como ela não fazia em alguma conduta ali comportamental que ela não fazia, ela vai começar a fazer. Então, dá um pouco mais de atenção para essa criança, ver se ela pode, sei lá, ir junto com o máscara, evidentemente, né? Pode estar junto ou no supermercado, ou na padaria, na farmácia. Manter o tempo dessa criança ocupado com atividades lúdicas ou realmente algum filme que ela gosta, uma série que ela gosta, eu acho que vai ser muito importante. Se tiver um cachorrinho, coloca o cachorrinho aí na brincadeira, eu acho que é uma coisa muito bacana, mas sempre falando na linguagem da criança, né? Lembrando que a criança vive num outro mundo, é um mundo aí de sonho, é um mundo de fantasias. Então, todos nós somos crianças, então a gente lembra qualquer desenho animado que a gente assistiu na infância, como aquilo impactava na gente. Hoje a gente vê que hoje não é nada. Então, a criança tem um outro mundo, ela tem um outro olhar, ela tem um outro processamento mental. Ela tem que ser criança, né? Ela não tem que ser adulta, ela tem que ser criança. Claro, com responsabilidade, com limites, etc. e tal, mas ela tem que ser criança. Então, fazer com que essa criança seja criança nessa época, eu acho que vai ser muito importante. Sim, com certeza. E a gente tem que saber que é mais fácil nós, adultos, entrar aí no mundo deles do que tentar trazer eles para o mundo nosso. O mundo nosso é muito complicado, Ale. Uhum. A gente mesmo é tão difícil da gente se auto-entender ou entender várias situações. Como é que a gente faz com as crianças, né? Então, é mais fácil a gente trabalhar dentro do mundo deles, né? De forma mais lúdica, como você disse, que fica mais fácil para a gente conseguir o objetivo em relação às crianças aí. Aqui em casa a gente tem tentado fazer o possível e o impossível para que isso aconteça, mas é muito difícil, é complicado. Só me permite aqui complementar um pouquinho? Sim. Eu acho que a grande palavra para a sua pergunta, a resposta, está numa palavra só. Usar e abusar da criatividade. Então, a criatividade de cada um que vai ajudar esse convívio infantil familiar. Cada família tem as suas condições, cada família tem o seu trato, cada família tem o seu modo. Então, de acordo com essas condições, proporcionar a criatividade para que a criatividade seja uma grande aliada nesse momento. Importante, né? Importante a gente ser adaptativo a todas as situações, a todas as divergências que a gente vê e saber se adaptar, né? Até esses dias eu estava conversando com uns amigos aí, eles perguntaram, mas doutor, o senhor prefere A ou prefere B? Né? Falou, olha, é muito difícil. Ele falou, não, mas não pode ficar em cima do muro, tem que escolher, ou é A ou é B. Bem, eu escolho o A, porém, eu tenho que ser flexível, que eu posso também utilizar o B. Depende da situação, de cada situação. Eu também não posso ser radical a esse ponto. A flexibilidade de cada indivíduo é muito importante na convivência para tudo, né, Ale? Não tem nem como a gente sair fora disso, né? Eu queria só mandar um grande abraço para o Marcos Ventura, que está aqui junto com a gente também, a Tânia Fogaioli, minha esposa. Quando eu não falo dela, aí não tem janta. Fala, não, você nem falou meu nome lá na live, então não tem jeito. Toda vez eu tenho que falar aqui, o pessoal dá risada. Comer, por favor. Não dá não. As refeições têm que ser feitas bem direitinho aqui. A gente tem muitas e muitas perguntas aqui. Eu acho que vai ficar muitas perguntas e respostas para que a gente possa estar dando depois dessa live. A gente já está a 51 minutos aí de live. Se quiserem mandar as perguntas no meu Instagram,
eu respondo. Provavelmente não vou responder todas de uma vez só, mas eu respondo. Todas as perguntas que eu recebo são todas integralmente respondidas, né? Claro que isso demanda uma certa esfera cronológica, mas a gente sempre responde com muito gosto. Eu acho que é uma função muito gostosa de você poder levar uma palavra ali. Claro, veja, não tem um efeito terapêutico, isso é importante também dizer, né? Quando a gente tira uma dúvida, é legal que a gente transmite uma mensagem e traz ali um alento, né? Um alento mental, um alento na alma dessa pessoa. Lembrando que a psicologia, hoje nos Estados Unidos, a psicologia ela é entendida como a medicina da alma, né? Medicine of the soul, ou the soul's medicine, tanto faz. Então, isso é muito importante, porque a medicina cuida da saúde mental, mas ela cuida da alma do sujeito, né? Que não tem nada a ver com o espírito. Então é importante fazer essa diferenciação. A psicologia não trabalha com energia, a psicologia não é energia, a psicologia não é manifestações ali de divindades espirituais, religiosas, ela não segue nenhuma doutrina religiosa, ela não compactua com nada disso. A psicologia é uma ciência, enquanto ciência ela é responsável por entender os fenômenos da ciência. Ela não trata com fenômenos paranormais. Eu acho que todos eles merecem um respeito, independente do que a pessoa siga ou deixa de seguir, mas é só para a gente deixar bem claro que a psicologia trata realmente dos assuntos relacionados à ciência, porque ela é uma ciência padronizada, confirmada, enfim. Então teve todo um longo percurso para que ela virasse ali uma ciência, né? Então ela cuida dessa parte onde a alma precisa ser nutrida para que a pessoa realmente possa se sentir bem dentro do seu meio existencial. Perfeito, Ale, perfeito. Ótimo mesmo. São lives assim que traz um alento e um conforto, às vezes, para as pessoas. Eu estava dando uma Obrigado. olhadinha aqui. Imagina, a gente que tem que agradecer aí pela sua disponibilidade, pela sua boa vontade, por estar aqui junto com a gente. Não é todo mundo que se dispõe a estar aqui, pelo menos é uma horinha, mas passar essa uma horinha é totalmente gratuito. Aqui ninguém compra ninguém, ninguém paga ninguém, aqui não tem negociação, Claro. Não tem dinheiro. Aqui é olho no olho, né? E a gente faz mesmo por carinho, por respeito aos nossos pacientes, por respeito à nossa profissão, né? Acho que ser médico, psicólogo, dentista, toda a área da saúde em si é uma grande missão, né? O dinheiro é bom, é importante, mas tem muito mais além da parte financeira, né, Ale? É uma gratificação, nesse caso aqui, que transcende, né, a gratificação econômica, é uma gratificação mesmo existencial. É gostoso você estar aqui falando e sabendo que alguma pessoa que você nem conhece, né, você nem sabe quem é, está ali escutando e aquela palavra realmente caiu ali, feito uma luva para aquela pessoa e aquela pessoa possa realmente aí, ter um pouco de esperança, ter um pouco de inspiração, de motivação, numa época que a gente está vivendo, que é uma época muito pior do que qualquer guerra. Eu nem me ouso a comparar com guerra, algumas pessoas compararam, mas na guerra você tem ali dois sujeitos loucos, um que declarou guerra para o outro e entraram outras pessoas no conflito, você sabe quem é o inimigo, você sabe onde que está. Aqui o inimigo é um inimigo aéreo, é um inimigo atmosférico. A gente não sabe se na nossa conversa aqui tem algum vírus circulando aqui no ar. Espero que não. Mas, enfim, então, a gente está vivendo uma época de extrema instabilidade emocional, de extrema angústia existencial, né? De extremos conflitos, de extremas ansiedades, tudo extremo, de extrema depressão, e todas elas de origem exclusivamente pandêmicas, bem ali delineadas, bem delimitadas, dentro dessa especificidade tão nefasta que é esse vírus, né? Esse vírus aí, esse agente patógeno de alta periculosidade, realmente que mudou. O vírus mudou a história da psicologia, mudou a história da medicina, mudou a história de tudo, da nossa existência. Então, não dá para comparar com outros vírus. Outros vírus são outros vírus, né? A gente nunca ouve assim. Não dá nem para comparar com a gripe espanhola, porque a gripe espanhola nós não tínhamos as informações e os acessos às medicações que nós temos hoje. Mudou muita coisa. Enfim, o mundo mudou. E justamente por ser um
um mundo ali muito intelectualizado, um mundo muito moderno, um mundo dispostos ali de tantos recursos médicos, farmacêuticos, universitários, hospitalares, não está conseguindo conter o avanço disso, né? Essa gripe não é um simples atim, né? Você não espirra e você está bem amanhã. Senão ninguém está... O mundo, veja, uma Olimpíada fechou, né? Uma Olimpíada movimenta de 2 até 3, 4 bilhões de dólares. Então, imagina a repercussão que é isso. O mundo parou, empresas quebraram, né? Não é uma gripezinha qualquer isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito séria e tem que levar a sério, né? Então, o negócio não é uma brincadeira. A gente está falando aqui de vidas e de vidas importantes, seja uma vida que foi perdida por causa disso, uma vida que foi ceifada, né? De pessoas aí que mereciam viver alguns anos a mais e essa vida foi abreviada cruelmente, né? Por causa da manifestação viral que esse vírus tem, essa potência, essa força. Ninguém está imune. Não é porque você não está num grupo de risco que você está livre de alguma coisa. Não existe isso. Isso é um pensamento completamente irracional e delirante. Então, é muito importante todos nós nos cuidarmos com a alimentação, ir no nutricionista. O nutricionista vai passar as vitaminas necessárias para que você tenha um organismo ali mais forte, também um organismo físico mais forte, não só mental, mas físico mais forte, para que você possa se proteger. E daqui a alguns meses, com o advento ou das vacinas, né? A gente não sabe se vai ter que tomar uma, vai ter que tomar duas. O que eu tenho acompanhado até o momento, que parece que pelo menos 2 vacinas já declararam que vão ter que ser tomadas 2 doses, uma hoje, outra daqui a 30, 40, 50 dias, aí não especificaram bem, isso tudo vai ser ali publicado, evidentemente, lógico, mas que a gente, até estarmos imunizados com a segunda dose, nós teremos que manter a mesma postura, a mesma conduta de segurança, para não só nós não pegarmos, mas também para que nós não passemos a outras pessoas. Perfeito, Ale, perfeito. Eu acredito também que vai ser um divisor de águas. Essa pandemia veio para realmente mudar muita coisa, inclusive muita coisa estava errado, se tratando de política. Eu acho que tem mais coisas além do problema em si, que é a doença, que realmente eu mesmo que sou um médico e trabalho em UTI, vi realmente o sofrimento das pessoas. Ontem eu estava vendo aí os telejornais falando em 120 mil mortos até então no Brasil, é um número muito expressivo, né? E a gente tendo aí mais de 300 mil pessoas, 30 mil pessoas sendo infectadas todos os dias. Então, é algo terrível mesmo que eu falo para as pessoas. A pandemia não acabou, a gente está aí vivendo ela, diminuiu um pouquinho o índice aí, talvez por justamente as pessoas estarem se preservando um pouquinho, apesar de que essa flexibilização, as pessoas, né, se viram livres, leves, soltas, como se nada tivesse acontecendo, que é uma preocupação muito grande disso não estar revivendo novamente aí esses picos aí e piorar a situação. Bem, nós já vamos aqui praticamente com 1 hora de live. Eu queria agradecer. Já passa rápido. Isso aqui é impressionante. A gente parece que nem começou, já está acabando, e a gente nota que as pessoas ficam até tristes, porque a gente gostaria de ficar mais e mais tempo aqui, porque é muito gostoso esse bate-papo aqui. A gente ficaria aqui tem horas e horas aqui batendo papo aqui. A Aline Ramos, que deixou um abraço para nós aqui, a Júlia Ramos também. Eu vi aqui que a Fabiana colocou aqui o seu Instagram, acho bem importante deixar aqui, as pessoas quiserem entrar em contato, de repente tirar uma dúvida, eu tenho certeza que você vai dar esse retorno para eles. Eu peço um pouco de paciência, será respondido, né? Evidentemente todas as questões serão, mas pode ser que não na mesma hora. Sim, a gente sabe em relação a isso. O Antônio César é uma pessoa que sempre nos acompanha nas lives, faz sempre perguntas interessantes. Ele é sepultador aqui em Suzano, trabalha no cemitério aqui, linha de frente, até fez aqui um comentário dizendo que gostaria muito que as pessoas que trabalham, né, com mortes mesmo ali, no dia a dia todo, como um sepultador, vê o sofrimento todo da família, trabalha com isso, deveria ter um acompanhamento
acompanhamento psicológico para essas pessoas, né? Que não é fácil o trabalho dele, não é fácil o meu trabalho quando a gente está lá evitando que uma pessoa vá a óbito e aí, de repente, o Antônio tem o seu dia a dia trabalhando com o sofrimento das pessoas, com a angústia das pessoas. Então, ele faz aqui esse comentário que eu acho muito bacana. Ale, infelizmente, a gente não tem mais como prolongar aqui. Eu queria deixar aí os momentos finais para que você fizesse suas considerações finais e agradecer você pela live. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Obrigado, viu? Doutor, obrigado pela participação. Um abraço ao senhor. Seu programa que mantém essa naturalidade, espontaneidade, que é muito legal. Um abraço a todos os seus telespectadores. Eu acho que a principal consideração final seria realmente nos protegermos, seguir as orientações das agências sanitárias, somente elas que estão habilitadas ali a oferecer aquilo que a gente tem que seguir. Né? Na dúvida, procure o médico, ligue para o seu médico, ele é a pessoa mais adequada para falar se você está tendo alguma coisa ou não. E do ponto de vista da psicologia, que você mantenha realmente a motivação, mantenha em dia os seus planos, não abdique dos seus planos. Quando você abdica de um plano, você entra num estado depressivo. Então, mantenha o seu desejo, mantenha os seus planos, mantenha as suas aspirações aferidas. Isso é muito importante para que você continue na sua jornada. Logo, logo, todos nós estaremos circulando livremente de máscaras e livremente de tudo, assim que as vacinas estiverem dispostas a todos nós. Então, não desista de nenhuma atividade ou de nenhuma coisa que você gostaria de fazer. Perfeito, Ale, perfeito. Bem, agradeço demais pela sua presença. Hoje aqui nós batemos um papo com o psicólogo Alexander, um show de bola, deu aqui uma aula para nós aqui, trouxe informações importantíssimas para a gente. Já fica aqui o convite, Ale, para que a gente possa estar fazendo uma outra live, inclusive vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Eu acho bem bacana esse tema aí, acho que é um tema que vai muita gente querer saber, conversar e falar. A gente pode fazer um programa só mesmo falando sobre relacionamento, as pessoas podem mandar as suas perguntas, a gente já deixa essas perguntas arquivadas para que a gente possa estar batendo esse papo, e são de pessoas igual a você que a gente consegue mudar o mundo, e se todos pensassem dessa maneira, de passar aí uma horinha para trazer informação, você trazer toda essa sua bagagem que você tem como psicólogo, para poder estar orientando as pessoas. Então, em nome da Gazeta Regional, do programa Saúde em Sua Vida com o Dr. Fogagnoli em entrevista, quero aqui agradecer pela sua entrevista, que não foi entrevista, foi um bate-papo. Quero agradecer todas as pessoas que participaram junto com a gente, que fizeram acontecer a live. Se sua pergunta a gente não conseguiu passar ela, é até por falta de experiência minha aqui, que hoje eu estou fazendo esse trabalho, que eu não sou muito bom nisso. A Giovana teve um imprevisto, mas não tem problema, a gente toca a live assim mesmo. Então, queria agradecer mesmo ao nosso convidado aí, por ter tido esse tempo e essa paciência por estar falando para a gente, a todas as pessoas que participaram de alguma forma, que estão aí comentando, que devem estar compartilhando e deixando a sua curtida aí. Agradeço. Próxima segunda-feira, às 19h30, nós vamos dar continuidade com o nosso programa Saúde em Sua Vida com o Dr. Fogagnoli, que eu acho que é por aí que a gente faz as mudanças. Ale, uma boa noite para você, obrigado novamente por tudo aí, agradeço. Próxima, a gente vai marcar uma outra entrevista, um outro bate-papo aí. Agradeço a todos vocês aí, uma boa noite, que Deus ilumine e proteja a todos nós aí. Até mais. Obrigado.